aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês um vídeo de solo leveling. Sim, galera, o primeiro vídeo de solo leveling aqui no canal. Pra quem acompanha os vídeos de leituras, estou me aventurando aí no universo de solo leveling e tô gostando demais, mano, tô adorando. Então fui atrás de mais informações porque vocês aí lá nos comentários dos vídeos de leituras também pediram vídeo de solo leveling. Então resolvi falar sobre um assunto muito interessante com vocês, que é a respeito do Exército de Sombras. Então, se você quiser saber, né, o que é esse Exército de Sombras e qual é a importância dele na história de solo leveling, continua no vídeo que após a vinheta vou falar tudo pra vocês. E galera, se gosta do canal, se você gosta de solo leveling, quer ver mais vídeos de solo leveling por aqui, já deixa o seu like, que é com o like que a gente vê que vocês estão curtindo esse assunto. Lógico que se não for inscrito, se inscreva também e lembra de ativar o sininho de notificações para que você sempre receba notificações de novos vídeos assim que eles saírem. E não preciso nem falar que esse vídeo tem spoilers, muitos spoilers. Então se você não quiser tomar spoilers do rumo de solo leveling, é bom não assistir. Antes da gente entrar nesse assunto de Exército das Sombras, né, a gente precisa falar um pouco a respeito do nosso protagonista, que é o Jin-Woo, né? E lá na história ele começa, né, com o título de o homem mais fraco do mundo. E isso não é à toa, né? Afinal, ele é um caçador de ranking E, que é o ranking mais baixo. Então meio que os poderes dele é como se fossem os poderes de um humano comum, né? Ele não tem nenhuma habilidade especial. E o mais engraçado, né, que até nos portais de níveis mais baixos ele conseguia ainda se ferir nas missões. Porém, em uma certa raid, né, que é uma dessas caçadas, o Jin-Woo, ele acaba se envolvendo em um acidente e nisso ele acaba obtendo o despertar duplo. E após receber esse despertar duplo, ele acaba se tornando um jogador. Se tornando um jogador, o Jin-Woo, ele adquiriu a habilidade de subir de nível e também de distribuir pontos entre os seus status, né? À medida em que ele vai passando de nível. Quando ele percebeu isso, que ele podia, né, distribuir ali os pontos entre os seus atributos, ele achou que era melhor ele colocar tudo em força, tanto que ele acabou ficando extremamente musculoso. Mas não demorou muito para ele ver que não compensava ele ter o foco só em força, e então, né, ele acabou distribuindo também os pontos para os outros atributos que ele possuía. Conforme mostrado, né, lá no começo tanto da novel quanto do mangá, os status do Jin-Woo no começo eram extremamente baixos. Então, por exemplo, ele não tinha nenhum título, ele tinha só 100 de HP e 10 de MP, 16 de força, 10 de agilidade, 10 de vitalidade, 10 de inteligência e 10 pontos em sentidos. Ou seja, né, status extremamente baixos, como eu falei lá no começo do vídeo. É como se fosse um status de um ser humano comum. E como eu avisei, né, esse vídeo ele tem spoilers, galera. Então, deem só uma olhada em como ficou os status do Jin-Woo no final de solo leveling. Alguém que tinha 100 de HP, mano, já foi aí para mais de 93 mil de HP. Olha o tanto que ele subiu e olha como que os atributos dele também subiram. E aí, falando sobre a evolução dele ao longo da história, o Jin-Woo, lá no capítulo 45 do manhwa, ele conseguiu adquirir a habilidade de necromante. E logo em seguida, né, ele evoluiu para o patamar mais alto dessa classe, né, que é o Lorde das Sombras. E também, ao derrotar Igris, que nós vamos acabar falando, né, ao longo do vídeo, o Jin-Woo, ele ativou uma quest de mudança de trabalho, que consiste, né, em quanto mais tempo o Jin-Woo permanecesse vivo, mais pontos de status ele iria adquirir. O que isso também ia possibilitar, né, dele escolher uma classe até melhor. Só que o Jin-Woo, nessa época, ele já estava muito do espertinho. Então meio que ele conseguiu burlar essa quest, sendo convocado para uma outra quest, que é aquela quest diária que a gente costuma chamar de treinamento do Saitama, né? Que tem que ficar fazendo as flexões, fazer lá a corridinha, só não fica careca. Com isso, nosso querido protagonista conseguiu derrotar
todos os inimigos e sobreviver por um período de 4 horas, 29 minutos e 16 décimos. Concluindo então a quest de sobrevivência com o recorde máximo. E foi assim, né, que ele conseguiu subir de necromante para Lorde das Sombras, porque ele adquiriu a pontuação máxima ali, ele conseguiu, né, distribuir ali os atributos que permitiam ele fazer isso. E, como já diria o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E se tornando um Lorde das Sombras, as habilidades adquiridas pelo Jinwoo também mudaram. A primeira delas é a extração das sombras. Com essa habilidade, o Jinwoo ele pode criar um soldado das sombras, né, de algum corpo que esteja morto, extraindo a mana daquele corpo. Só que essa habilidade ela tem uma chance de falha. Quanto mais tempo aquele corpo já esteve ali morto, menor a probabilidade de você conseguir transformar ele em um soldado das sombras. A outra habilidade adquirida foi a Save Shadow. Com essa habilidade, o Jinwoo ele pode absorver esses soldados das sombras que ele criou e até mesmo salvar eles de algum golpe do inimigo, sendo que depois ele pode colocar esses soldados de volta para fora quando e onde ele quiser. Outra habilidade é a troca de sombra, e ela também está ligada aí com os soldados das sombras, porque com essa habilidade ele consegue trocar a posição dos soldados das sombras que ele criou. Essa habilidade ela não parece ter limite de distância, então mesmo que esteja muito longe ele consegue fazer a troca, só que o tempo de recarga dela é de 3 horas no nível 1, ou seja, demora bastante, então tem que ser usada sabiamente. Ele também adquiriu a habilidade Nomeação, e com essa habilidade, as sombras de nível mais alto, como as de ranking Cavaleiro, elas são consideradas de elite e podem ser nomeadas por ele. Outra habilidade adquirida foi o Domínio do Invocador. E os soldados da sombra, né, que estiverem lutando ali no domínio do Invocador, eles vão ter os seus status aumentados em 50%. E essas habilidades, elas chegam até a impressionar, né, quem tá ali lendo a novel ou o manhwa, porque não era de se esperar que o Jinwoo ele fosse adquirir essa classe de necromante, né, e depois virar um Lorde das Sombras. O pessoal ali até suspeitava, né, que ele iria virar de uma classe assassino, né, porque é por conta da agilidade dele, da habilidade dele com as lâminas, e até mesmo a sua furtividade combinavam certeiro com essa classe. Mas galera, obra boa é obra sim, que não te entrega nada na cara, né, e que te surpreende. Inclusive eu mesmo fiquei muito surpreso em saber que o Jinwoo ele conseguiu evoluir tanto assim. Joey, você falou aí uma coisa aí da nomeação de Sombra Elite, eu ainda não entendi muito bem isso, você pode me explicar? Então, posso sim, galera. Pra gente falar a respeito do Exército de Sombras, a gente precisa, lógico, falar a respeito da classificação delas. Então, como que é dividido o ranking das sombras? A gente tem o ranking normal, basicamente são aquelas sombras que são, sabe, aqueles minions lá que não servem pra nada? Então, são as sombras mais básicas. As sombras de elite são sombras capazes de se equiparar a caçadores de ranking B. As sombras de ranking Cavaleiro são equiparadas a caçadores de ranking A. As sombras de ranking Cavaleiro de Elite são equiparadas a caçadores de ranking S. E uma sombra de ranking General é uma sombra que é capaz de derrotar simultaneamente vários caçadores de ranking S. Ou seja, aquela sombra poderosa demais. Na linha de frente, né, dos soldados das sombras do Jinwoo, a gente tem os de ranking normal e os de ranking elite. Eles são mais fracos, porém eles são mais numerosos. Dentro do Exército das Sombras, elas também têm as suas subclasses. Então, por exemplo, a gente tem sombras que são da classe Mago. E esses magos, eles foram adquiridos na mesma quest de mudança de categoria. Porém, eles são um pouco mais fortes do que as sombras ali que ficam na infantaria, né, do ranking normal, e eles são equiparados às sombras de ranking elite. O que foi mostrado no manhwa é que essas sombras, elas basicamente atacam com bolas de fogo. E assim como as sombras de infantaria, enquanto Jinwoo possuir mana,
as sombras mago, elas podem se regenerar. Então é muito bom que eles fiquem ali na frente, porque além de atacar, eles podem ficar atacando infinitamente, né, enquanto o Jinwoo ali tiver um mana dele para usar. E a gente já sabe que nessa altura da história, mana é o que não falta para ele. Também existem as sombras de orcs superiores. Essas sombras, elas são muito poderosas, muito fortes, e elas foram as primeiras sombras que foram mostradas com uma coloração diferente, sendo que elas são vermelho e preto, né, diferente ali do preto e azul, que é o mais comum. Uma curiosidade a respeito das sombras orcs é que uma delas está escondida na sombra da irmã do Jinwoo, justamente para protegê-la. Nós também temos as sombras notáveis de Jinwoo. O que são, Joey, essas sombras notáveis? As sombras notáveis são as sombras que são únicas. Então, por exemplo, o Jinwoo, ele extrai lá a sombra de um corpo sem vida, ela vira um normal, um de elite. É tudo parecido, só que as sombras notáveis, elas possuem cada uma forma e cada uma habilidade especial. E muitas vezes essas sombras são até mais fortes do que caçadores de ranking S. E agora chegamos ao momento de falar de Igris. Lembra lá que eu falei que a gente ainda ia falar desse personagem? Chegou o momento. E o Igris foi um dos mais fortes oponentes que o Jinwoo enfrentou durante a sua trajetória na história de Solo Leveling. E a sua primeira aparição foi no capítulo 38 do manhwa, como o boss, né, da quest de mudança de categoria. E lembra lá que em Solo Leveling, de acordo com a cor que o nome está escrito, indica a periculosidade da criatura? Então, o nome do Igris era um vermelho quase preto, o que indicava que a sua dificuldade era quase imbatível. Mas estamos falando de Jinwoo, estamos falando de protagonista apelão, então não foi páreo para ele e acabou também se tornando aí uma sombra do seu exército, inclusive, né, uma das mais poderosas. Já que a gente começou falando do Igris, agora a gente vai conhecer as sombras, né, que são nomeadas, né, que é como a gente falou, né, as sombras aí de renome. E a gente começa com o Igris e tem também o Tanque. E essa foi uma das sombras que o Jinwoo ele adquiriu dentro do Portão Vermelho. E esse portão ele surgiu primeiramente no capítulo 51 do manhwa. O Tanque ele é um enorme urso de gelo e ele era o líder dos ursos de gelo. E ele possui 3 cicatrizes no olho direito, né, como se uma garra tivesse passado por ali. Antes de se tornar uma sombra, o Tanque ele foi derrotado sem dificuldade nenhuma pelo Igris. O Igris, né, arrancou ali a cabeça do Tanque e levou para o seu mestre Jinwoo. E foi assim que ele se tornou uma nova sombra. Outra sombra adquirida pelo Jinwoo no Portão Vermelho foi o Iron. E isso aconteceu no capítulo 53 do manhwa. Originalmente, ele era um caçador ranking A, chamado de Kim Chu. E ele era um caçador bastante prepotente e até mesquinho. Mas como que ele se tornou uma sombra? Então, gente, foi um planinho ali bem maquiavélico do Jinwoo. Ele estava enfrentando um boss chamado Baruka, e ele viu que somente ele, né, e ali o Igris não iriam conseguir derrotar aquele boss. O que ele fez? Ele pediu pro Igris matar esse caçador e aí ele transformou esse caçador na sombra. E aí ele deu o nome da sombra de Iron. Outra sombra de renome é a Feng, que era conhecido como Tusk. E ele foi um boss de um portal ranking A, que era extremamente poderoso e muitos o consideravam como sendo também um ranking S. E o Feng, ele é considerado uma das sombras mais fortes do Jinwoo, porque ele é capaz de, com um único poder, derrotar hordas de inimigos. E lógico, ele se tornou uma sombra após ter sido derrotado por Jinwoo e sua companhia de sombras. Outra sombra é o Kaizel. E o Kaizel é a sombra de Kaizelin, que é um dragão, né, um Wyvern, que o rei demônio Baran usava como montaria. Sua primeira aparição foi no capítulo 85,
e ele apareceu lá em uma quest dentro do Castelo Demoníaco. E é assim, gente, a gente tá falando já de uma época em que o Jinwoo, ele não é mais aquele personagem que a gente conhece no início da história. Então, ele só quis adquirir o Kaisel porque ele queria uma montaria pra ele, né? Tipo, ele viu lá o Rei Baran e falou, se ele tem uma montaria eu também posso ter e eu quero essa. Então foi também por um mero capricho dele. Mas lógico que a Kaisel não deixa de ser uma sombra fraca. Ela é comparada como uma sombra, né, de ranking cavaleiro, como se fosse ali ranking A. E a última sombra de renome é a sombra Beru. E Beru é a sombra do Rei Formiga, que foi extraída lá em Jeju Island. E, mano, o Rei Formiga, ele era um boss de portal de ranking S, só que põe mais que S nisso. Porque só ele sozinho derrotou diversos caçadores de ranking S. Inclusive, ele matou todos os caçadores de ranking S da Coreia do Sul e também matou o Goto, que era considerado o caçador mais forte do Japão. Então já dá pra ver que pouca coisa ele não era. Só que, galera, estamos falando do quê? De Jinwoo. Nessa altura do campeonato, ele já era o implacável, mano. Não tinha criatura que pudesse derrotá-lo. E lógico, por ele ver que o Rei Formiga era extremamente poderoso, depois de derrotá-lo, obviamente, ele transformou o Rei Formiga em uma das suas sombras. E pra gente ver como que o Jinwoo, ele já estava forte, praticamente as outras sombras de renome dele, todas ele adquiriu com a ajuda de uma sombra. Só que o Rei Formiga, ele derrotou sozinho. Ele não precisou da ajuda de nenhuma de suas sombras. Pra gente ver como que o cara já tava ali, mano, super, super, super poderoso. E mesmo se tornando sombra, o Beru, ele continuou extremamente forte. Tanto que ele conseguia se comunicar com o seu mestre Jinwoo, coisa que nenhuma outra sombra conseguiu. Bom, galera, então esse é o vídeo a respeito do exército de sombras do Jinwoo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes para sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, qual é a sua sombra favorita aí do Jinwoo e se você quer ver mais vídeos de solo leveling aqui no canal. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, galera. Falou. Tchau. E você fala mangá ou manhwa de solo leveling? Polêmica.